Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente dar início então ao nosso curso de aplicações bilineares e tensores. Então, mais uma vez, desejo as boas-vindas aqui para vocês, ok? Como eu falei no vídeo de apresentação, né, então hoje nós vamos iniciar o módulo 1, que é o módulo de revisão de alguns conceitos, tá, ok? Eu preferi fazer alguns vídeos mais curtos, tá, para ficar até mais, não ficar muito maçante, e ficar mais fácil você localizar quando você precisar assistir o vídeo novamente, tá? Para não ficar passando, adiantando o vídeo ou voltando, etc. Tá? Cada vídeo trata de um assunto diferente. Tá? Então o assunto de hoje é funções diferenciáveis R em R. Tá? Então, sem muitas delongas aí, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Então, iniciando o módulo 1, aula 1. Só preparar minha tela aqui. Perfeito. Né? Então, falando de funções diferenciáveis, né? Bom, eu sei que muita gente confunde o termo diferenciável, né, com derivável, né? Então, dizer que a função é derivável é uma coisa e dizer que função diferenciável é outra. Em alguns espaços, né, uma coisa implica a outra, que é o caso que nós vamos ver hoje aqui de funções na reta, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, não é dar uma aula, ensinar o que é diferenciável, tá? É discutir, de fato, algumas coisas, tá? Por exemplo, entender o significado de diferenciável, né, entender a parte geométrica. É claro que tem a parte algébrica, né, que tem a continha que tem que fazer, mas entender, o que eu quero é que você entenda a parte geométrica, o que está rolando ali, tá? O que está acontecendo, ok? Então é claro que na reta é muito mais fácil para desenhar, para explicar, né? E se a gente não entende na reta, né, a gente não vai entender em espaços mais gerais, que é o nosso objetivo aqui, tudo bem? Então vamos considerar ali uma função f no intervalo i. Esse intervalo i, a primeira ele precisa, não é que é a necessidade, tá? Mas nós vamos trabalhar com ele aberto, tudo bem? Então na aula de Rn em R, que eu acho que já é a segunda aula, nós vamos estar falando um pouco melhor sobre isso, tá? Mas por enquanto é um intervalo aberto, tá bom? R em R, a função. Então aqui eu estou passando uma definição bem informal, o que é diferenciabilidade, né? Então dizemos que f é diferenciável em um ponto A. Note que esse ponto A que a gente está pedindo a diferenciabilidade é um ponto que está no domínio, tá bom? No domínio. Aqui vamos ver então, quando existe uma boa aproximação linear para f perto de A, tá? Bom, então por que a gente trabalha com aproximações? Porque às vezes, né, a função é muito complicada da gente trabalhar, tá? Então a gente usa aproximações mais simples, né? Bom, a aproximação polinomial é muito simples, principalmente se tratar de reta, tá? Que é o caso aqui. Então o sentido de aproximação é o sentido da palavra mesmo. Você vai aproximar a função por uma outra função, tá? E essa outra função, no caso aqui, trata-se de uma função linear. Tudo bem? Então o sentido de aproximação. É claro que existem outras aproximações, né? Aproximar por polinômios mais gerais, né? Por funções trigonométricas, tá? Enfim, tá? Mas aqui não, aqui é aproximação linear. E aqui a gente tem um significado aqui, aliás, um adjetivo aqui, diz boa aproximação linear. Bom, o que a gente quer fazer é dar significado para o boa, tá? Porque você pode aproximar a sua função por várias retas diferentes, não impede, nada impede que você faça isso, tá? Só que a gente tem que entrar num consenso, tá? O que a gente vai chamar de aproximação linear é a definição que nós vamos dar para boa aproximação linear, tá? Não sei se fez sentido para você isso, tá? Vai fazer daqui a pouco. Vamos seguindo em frente, ó. Então eu preciso de quê? Eu preciso descrever o que significa boa, tá? Porque a aproximação linear nós sabemos que tem aquele formato ali que está no slide, ó, né? Uma candidata então é L de x, f de a mais mx menos a. Eu sei que é natural que todo mundo conhece isso aqui como equação de reta, e de fato é, né? E esse m aqui é o coeficiente angular. Perfeito. Bom, a primeira observação é que o L, né, de fato, interpola a F no ponto A, que é o que está escrito aqui, ok? Mas em se tratando de aproximação, pessoal, se tratando de aproximação, o que a gente gostaria, pelo menos, é que a L fosse bem próxima da F, pelo menos para x perto de A, tá? Existem interpolações, né, bem mais gerais, evidente, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com vizinhança, tá? O que interessa aqui é só x próximo de A. Então a pergunta é, para x próximo de A, L é próximo de F, aqui para qualquer M, ou a gente tem que impor alguma condição, tá? Então uma possibilidade para que essa linha vermelha aqui aconteça, né,
seria você pedir que esse limite aqui vá para zero. Porque veja só, a interpretação desse limite é o quê? Se o x está próximo de a, o f de x, pelo fato do limite ser zero, né, seria próximo a L de x. Aí, maravilha, né? Mas isso aqui pode acontecer para vários valores de m, tá? Ou seja, isso aqui vai ser fadado ao fracasso mesmo, né? Tá? Porque isso aqui pode acontecer para vários valores de m, tá? É isso que eu quero mostrar nessa figura. Nessa figura aqui você tem uma função f, tá? Que é a linha verde aqui, e você tem três retas, tá? É claro, é evidente que você já percebeu, vamos voltar aqui, já percebeu que essa reta aqui é a reta tangente, tá? Então, para ficar mais fácil de fazer aqui, deixa eu fazer na mão mesmo, tá? O que eu quero dizer aqui, ó, tá? Então, esse gráfico aqui faz de conta que é aquele mesmo lá, tá? Algum problema de reta aqui, enfim. Então, você tem aqui a função f em verde e tem um ponto A, f de A, é o ponto, tá? E aí você tem duas retas aqui, eu fiz duas apenas aqui para poder explicar, tá? Então, você tem a reta azul, que é a reta tangente, essa aqui eu vou chamar de L1, tá bom? E essa outra reta aqui é a L2, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, se você pegar um x próximo de A, né, eu vou exagerar um pouco para poder fazer o desenho, tá? Se você pegar aqui um x próximo de A, o que vai acontecer aqui na L2? Deixa eu fazer um pouco mais aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que faltou um pouquinho. Aqui. Isso. Então, se eu pegar x aqui, o que vai acontecer? Ó? É lá em cima, lá em cima. Isso. Esta altura toda é L2 dx. Perfeito? Maravilha. Bom, e essa altura aqui, ó, em verde, é o f de x. Beleza. Então, nós temos o quê? Né? Nós temos que essa distância aqui é f de x menos L2 de x. Ok, para esse x aqui. Então, agora eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, à medida que o x vai para A, então vamos aproximar aqui, vamos pegar um outro x, um outro x, um outro x, indo para A, o que vai acontecer com essa distância? A distância aqui vai diminuindo, né? Ou seja, a distância, né, a diferença f de x menos L2 de x, de fato vai para zero. Tá certo? Isso também acontece, né? Isso acontece. Então, por isso que eu comentei aqui que você tem essa possibilidade também. O limite aqui da diferença vai para zero, tá? Agora, voltando aqui, então, no caso da tangente agora. Da tangente agora, também vai acontecer isso. Só que vai acontecer com uma propriedade bem importante. Ó, porque o que acontece? Ó, se você tomar novamente esse x, agora você tem essa diferença aqui. Ó, tá? Então, essa distânciazinha aqui é o f de x menos L1 de x. Então, claramente você percebe que à medida que o x vai se aproximando de A, né, a diferença aqui também vai para zero. Tá? Então, isso aqui de fato, né, a diferença disso aqui também tende a zero. Então, acontece com essa reta, acontece com essa, acontece com outra reta e assim por diante. Ok? Bom, agora não dá para não observar que a diferença quando você trata a reta tangente, ela está indo para zero muito mais rápido que essa secante que eu fiz, desculpa, que essa outra reta que eu fiz aqui, ó. Não é secante, né? Não tem nada a ver. Então a diferença aqui, ó, vai aproximando mais rápido para zero do que essa diferença. Pelo menos nesse desenho aqui é o que a gente está conseguindo ver. Ok? Maravilha. Então vamos gravar isso. A diferença da F menos a L está indo para zero em todos esses casos aqui. Perfeito. Tá? Bom, então o que acontece? Né? A gente precisa de um outro critério que não seja esse, tá? Para definir boa aproximação linear. Tá? Então você percebe que esta reta tangente aqui foi melhor do que a outra reta, ok? A reta tangente foi melhor que essa no quesito de aproximar para zero mais rápido. Tá legal? Perfeito. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma condição forte que não somente esse cara vá para zero, mas ele vá para zero bem rápido, tá? E aí vem um conceito assim, né? Rápido, né? O que significa rápido? Então, por exemplo, quando você quer
dizer rápido, você tem que comparar com uma outra coisa, né? Então, por exemplo, um carro a 300 km por hora, é rápido ou é lento? Né? Depende do ponto de vista, né? Se você comparar com uma tartaruga, né? Uma bicicleta, uma caminhada, isso aí é bem rápido. Agora, se você compara com um foguete, com a velocidade da luz, alguma coisa assim, isso é muito lento, né, gente? Tá? Então, você precisa que isso aqui vá para zero, mas que seja rápido. Mas rápido em que sentido? Com quem que nós vamos comparar? Tá certo? Nós vamos comparar com alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser o x e o a. Tá? O x e o a. Então, isso vai ser o significado de boa, né? Então, aqui no slide você está vendo que o significado de boa aproximação linear trata-se deste limite aqui, tá? Então, vamos interpretar esse limite. Aqui diz assim, ó, o limite da f menos a aproximação linear, comparado com a distância de x até a, tem que ir para zero. Tá, mas note que o numerador vai para zero, tá? E o denominador também vai para zero. Agora, o fato desse limite aqui do quociente ser zero, significa o quê? Significa que o numerador ele está indo para zero, só que mais rápido que o denominador. Concorda? Pensa na álgebra disso aí para você ver. O numerador vai para zero, perfeito. O denominador também vai para zero. Tudo bem, com taxas diferentes, aparentemente. Mas o limite aqui do quociente é zero, ou seja, o numerador tem que ir para zero com a maior rapidez que o denominador. Então, esse limite aqui é o significado de boa aproximação linear. Então, às vezes, nos modelos matemáticos, né, a gente não fala boa, né? A gente fala assim, toma aproximação linear. Tá? Toma aproximação linear, você já está verificando que isso aqui acontece. Tá? Vou pegar a aproximação linear, o polinômio de Taylor de primeira ordem. Perfeito, isso aqui vai acontecer no polinômio de Taylor de primeira ordem. Ok? Então, nós vamos ver. Agora, para qual L, né? Que L é este aqui, né? Bom, acho que você já sabe aí, tem pelo menos um palpite, né? Tá? Então vamos ver, isso aqui eu já comentei, vai para zero mais rápido que a distância x menos a. Tá? Então vamos lá, vamos calcular o m, né, pessoal? Então você tem aqui a sua função, né, a sua aproximação linear, e agora a gente quer o m. Então para achar o m, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a condição de boa aproximação linear, né? Que é o limite da f menos a aproximação dividido por x menos a é zero. Isso aqui é uma coisa que a gente está pedindo, tá? Maravilha, então dividido por x menos a em cima e embaixo aqui, passando o limite já na segunda parte, o m sai do limite, tá? Isso aqui é uma álgebra bem simples. E aí você tem o valor do m, tá? Então o valor do m é este limite aqui quando ele existe, ok? E esse limite aqui, né, não vou insultar a inteligência de ninguém, esse limite aqui é conhecido de todo mundo, que é a derivada no ponto, né? Então quer dizer que o m que define a boa aproximação linear é a derivada, que é a reta tangente. Então a aproximação linear que a gente quer é esta retinha aqui, ó. Tá, ok? Bom, eu estou enfatizando isso aqui, pessoal, não é para poder dar aula disso aqui, tá? É assim, é só falar disso. Eu já percebi que alunos, geralmente de cálculo 2, tem uma dificuldade um pouco de gravar certas equações, né? Por exemplo, qual a equação do plano tangente? Professor, mas se a função for de R5 em R, qual é a equação do plano tangente? Então, eles não têm mais essa geometria. Mas o que eu quero dizer é que a aproximação linear, a fórmula, né, a forma algébrica, não muda, pessoal. Tá? É sempre essa amarela aqui, ó, vocês vão ver isso nas próximas aulas. Tá? É sempre f de a mais a derivada que multiplica alguma coisa. É claro que aí tem que interpretar o espaço que você está trabalhando. Tá? Aqui na reta é claro para todo mundo isso aqui. Ok? Bom, daí tem uma exceção, né? Eu diria que é uma exceção, que acontece no caso de funções reais. Então, aqui foi a definição que nós demos, né, informal de diferenciabilidade. Né? Agora, a gente consegue mostrar claramente que a função é diferenciável quando existe a derivada no ponto. Basicamente isso. Tá? Na reta, tá? Em funções reais. Ou seja, dizer que a função é diferenciável significa dizer que ela tem derivada. Bom, se a função tem derivada, significa dizer então que ela é diferenciável, ok? Isso na reta. Nos espaços mais gerais, isso não vai acontecer. Já de R2 para R, isso já não acontece, tá certo? Então, o conceito de derivada é um e o conceito de diferenciabilidade é outro. São dois conceitos diferentes, mas no caso de funções reais, eles se tornam o mesmo, tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, existe a derivada, que é o m, só se
esse limite é zero. Pessoal, guarda esse limite aqui que nós vamos falar bastante dele ainda, né? Limite de f menos a aproximação linear comparado com x menos a é zero. Então, se você tomar a derivada e botar aqui no lugar do m, isso aqui vai dar zero, a conta que é fácil de fazer, né? E a volta também nós já fizemos, né? Fizemos isso aqui e mostramos que o m é a derivada. Tá ok? Maravilha? Bom, então isso aqui é o que eu queria comentar hoje de diferenciabilidade com vocês, tá? De funções reais. E na próxima aula nós vamos falar de diferenciabilidade de Rn em R. E aí, o seguinte, de Rn para Rm. Eu acho que aqui não há necessidade de nenhum exercício, aqui é só uma revisão. E está bem claro, eu acho que para todo mundo essa parte aí, tudo bem? Então seguimos aí já em funções diferenciáveis de Rn em R para a próxima. Maravilha? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu.